Nesse vídeo eu vou te mostrar o como se negar a fazer sexo com o seu marido ou com a sua esposa é pecado. Oi, bem-vindos de volta ao meu canal, eu sou a Luana e no vídeo de hoje eu decidi trazer uma temática que é polêmica, que as pessoas infelizmente têm o entendimento muitas vezes equivocado em relação a isso. Por quê? Eu costumo falar muito aqui no canal sobre santidade antes da aliança do casamento e também a santidade durante o casamento. E muitas pessoas, elas associam a santidade dentro da aliança do casamento como o ato de não praticar sexo, que não pode praticar sexo para se manter santo, para ter o leito santificado, e isso é um engano do inferno na vida dessas pessoas. Antes do casamento, sim, a santidade para as pessoas que estão solteiras tem relação com se abster, não se unir sexualmente com as outras pessoas. Por quê? Porque isso é uma proteção do Senhor. Em outros vídeos eu já te expliquei sobre a questão sexual, ela envolve muito mais do que corpo com corpo. Existe uma transferência, você se torna uma só carne, uma só alma e um só espírito com a pessoa. Então, por uma questão de proteção, o Senhor ele estabeleceu como uma lei, como um decreto, que as pessoas solteiras não se unam sexualmente para proteger de assédios e perseguições demoníacas, porque você se torna um só com a outra pessoa. Já dentro da aliança do casamento, a questão de santidade é você não se entregar a práticas imorais, práticas de perversão sexual, por exemplo. Não tem nada a ver a questão de santidade dentro da aliança do casamento com não praticar sexo. E infelizmente eu vejo que virou motivo de piada, virou motivo assim das pessoas falarem: vai casar pra quê? Se daí depois você não vai ter mais vida sexual. E isso é um engano, porque o Senhor, Ele que criou o sexo, o casamento, foi ele que estabeleceu a aliança do casamento como o momento, o ambiente ideal para você desfrutar com o seu marido ou com a sua esposa. Mas vamos para a Bíblia, vamos ver o que a palavra de Deus está falando sobre esse assunto. Abra sua Bíblia lá em 1 Coríntios capítulo 7, a partir do versículo 2, que diz o seguinte: digo que, por causa da imoralidade, cada homem tem a sua esposa e cada mulher tenha o seu próprio marido. Que o marido conceda à esposa o que lhe é devido e também, de igual modo, a esposa ao seu marido. Aqui principalmente está se referindo à questão sexual, de suprir, de dar aquilo que é direito, porque o versículo anterior falou que por causa da imoralidade, ou seja, aqueles que não conseguem se conter, que tem a carne ali pulsando forte em relação aos impulsos sexuais, que tenha, a sua esposa ou o seu marido para praticar com ele, dentro da aliança do casamento, que não é pecado. Então aqui, quando fala que a esposa dê ao marido o que é devido e o marido dê à esposa o que é devido, é principalmente a questão sexual. Então, assim como você tem o direito de ser satisfeito pelo seu cônjuge, você também tem o dever, a obrigação de satisfazer o seu cônjuge. O amor que o Senhor nos ensina na sua palavra é diferente desse amor romântico que Hollywood, que a Netflix está tentando te convencer. O amor da palavra de Deus é um amor sacrificial, onde a gente abre mão dos nossos prazeres para satisfazer a outra pessoa. O ideal é que marido e mulher tenham essa visão em relação à questão sexual, para que eles abram mão, cada um abra mão do seu prazer para satisfazer o outro. E quando os dois estão em sintonia nessa prática, os dois ficam satisfeitos. Um satisfaz o outro nas suas necessidades sexuais, um faz com que o outro esteja plenamente satisfeito com isso. Mais pra frente diz o seguinte: a esposa não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E aí, já vem as feministas: meu corpo, minhas regras. Segundo a palavra de Deus, isso não se aplica, isso é uma mentira. A palavra de Deus diz que a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, de igual modo, porque a justiça do Senhor é perfeita, de igual modo, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a esposa. No versículo 5 diz: não se privem
um ao outro, não se privem sexualmente um ao outro, a não ser talvez por um mútuo consentimento por algum tempo. Esse algum tempo, no original, quer dizer por um curto período de tempo, para se dedicarem à oração. Depois, retomem a vida conjugal, para que Satanás não tente vocês por não terem domínio próprio. O sexo dentro da aliança do casamento deve ser encarado como uma disciplina espiritual. É prazeroso? Lógico que é. É feito, o Senhor criou esse prazer para ser desfrutado dentro da aliança do casamento. E muito mais do que isso, o sexo praticado dentro da aliança do casamento é uma barreira de proteção para que se cumpra aquilo que está escrito, para que Satanás não tente vocês por não terem domínio próprio, pela carne estar falando alto demais e aí a pessoa ceder aos desejos e impulsos da carne porque não está praticando sexo dentro da aliança do casamento. Claro que para solteiros, pessoas viúvas, é outra história e a graça capacitadora do Senhor vai estar capacitando eles para eles estarem cumprindo o mandamento de não cair em imoralidade sexual, não praticar fornicação, enfim. Mas na questão de marido e mulher dentro da aliança do casamento, tem a bênção de Deus. A falta de sexo na aliança do casamento é pecado e abre brechas no casamento, na vida sexual de vocês para serem tentados, para vocês serem atormentados. Um dos maiores objetivos que Satanás e seus demônios querem na vida de um casal é primeiro distanciar eles, para depois conseguir separar eles, fazer com que eles tenham vidas individuais de prazer individual, que busquem a masturbação, que busquem a pornografia, que busquem sexo fora da aliança do casamento, para que eles acreditam que acabou o amor, que acabou o prazer sexual. E é por isso que o sexo ele precisa ser considerado e levado tão a sério quanto a sua vida devocional com o Senhor, de leitura bíblica, de oração. O sexo é uma barreira de proteção no seu casamento. Eu e meu marido, a gente tem um casal de amigos que eles são do Ministério de Libertação. Os dois, ele e ela, eles têm um chamado assim muito forte no Ministério de Libertação. Quando a gente se reúne, eles compartilham e eu amo as histórias do Ministério de Libertação. Eu sou fascinada pelas coisas do Senhor, pelo mover, pela libertação que o Senhor faz, né? Pessoas possessas, oprimidas sendo libertas. Isso gera em mim um fogo e eles compartilham algumas histórias, né? Que eles vivenciaram e o Senhor usou a vida deles para trazer libertação para aquelas pessoas. E eles contam que um dia eles foram atender, né, a uma pessoa que estava possessa e era demônio, principalmente na área sexual. E quando ele chegou para ir colocar a mão para ministrar e dar ordem para que o demônio saísse, o demônio que estava falando através daquela pessoa falou: "Não chega perto de mim. Ai, você tem o cheiro dela, da sua esposa." Então, assim, eles compartilharam que o cheiro que eles tinham um do outro, aquilo causava repulsa no demônio. E o sexo, ele é justamente isso, ele é uma barreira de proteção. Olha só, o Senhor, ele é tão bom, ele é tão perfeito, que além de ser algo prazeroso, preparado pelo Senhor para dentro da aliança do casamento, é uma barreira de proteção, porque você imprime na outra pessoa, no seu cônjuge, o seu cheiro. O seu cônjuge imprime em você o cheiro dele. E isso daí faz com que cause repulsa. Os demônios, isso dificulta muito mais para que os demônios venham tentar vocês. Porque é fato, você pode ver, as pessoas que estão mais vulneráveis na área sexual, quando são casados, são as mesmas pessoas que não têm uma vida sexual legal. E aqui eu falo isso não para você ir pro seu marido e pra sua esposa depois e falar: "Tá vendo? Você não me atende porque a culpa é sua que eu estou sendo tentado." Assista esse vídeo, assim como qualquer outra coisa, leia a palavra sempre apontando para você. Sempre com um olhar de misericórdia, que é o mesmo olhar que o Senhor tem para você. Você agora sabendo disso, você pode falar: "Poxa, Luana, meu casamento não tá legal na área sexual, minha esposa ou meu marido não me atende. E agora, o que eu faço?" Primeiro de tudo,
Você tem uma aliança de casamento, não somente com a sua esposa ou com o seu marido. Essa aliança envolve 3 pessoas, que é o Senhor, você e o seu cônjuge. Então, primeiro de tudo, você vai pedir ajuda para o Senhor, porque o Senhor, ele sonda os corações, o Senhor, ele sabe das coisas ocultas que estão no coração, ele sonda tudo e todos. Então, o Senhor, ele é a pessoa que mais vai poder te ajudar nesse processo, que mais vai te aconselhar, te dar estratégias de como você orar, de como abordar a pessoa, de como conversar isso com a pessoa, para que vocês possam entrar em consenso e às vezes, ajudar um ao outro. E então, você se prepara, com a ajuda do Espírito Santo, você se prepara para conversar com o seu cônjuge. Você sentar e ter uma conversa e falar: olha, eu tenho entendido que um dos princípios do Senhor é a questão do sexo no casamento. Então, abra isso para a pessoa, peça ajuda do seu cônjuge. Sabe, muitas vezes a questão sexual é só um reflexo de que alguma porta está aberta e que precisa algo ser mudado, algo precisa ser curado, tratado. E isso pode envolver as 3 esferas, muitas vezes, do ser humano. Lembra que nós somos corpo, alma e espírito, então precisa ter o cuidado de abordar as 3 áreas. Muitas vezes é uma questão hormonal. A pessoa indo ao médico, fazendo uma bateria de exames, regulando a questão hormonal, já vai aumentar a libido, o desejo já vai retornar. Então investiguem a questão física. Ai, Luana, questão física tá tudo certo. Busquem ajuda de terapia, psicólogos que são uma bênção, psicólogos, psiquiatras, eles são ferramentas do Senhor para ajudar vocês, porque muitas vezes são pessoas que passaram por abusos, que foram abusadas quando crianças, que nunca abriram isso por vergonha e que aquilo ali tá atormentando, tá afastando, ou algo que aconteceu que gerou um trauma na pessoa e precisa desse cuidado para que a vida sexual flua. Ou muitas vezes, sim, pode ser uma perseguição demoníaca e espiritual na vida de vocês. Isso acontece muito em casais, que não fecharam as portas que dão acesso aos demônios, ou seja, tiveram uma vida de moralidade sexual, praticaram sexo antes da aliança do casamento, acessaram pornografia, masturbação, que não se arrependeram, ou se arrependeram, mas não confessaram isso, não desligaram isso, não tiraram isso das mãos dos demônios e deram para Cristo purificar. Então ali já sinaliza também que esse casal precisa buscar a cruz de Cristo para fechar todas as portas que dão acessos aos demônios para estarem influenciando, entrando ali, deitando na cama do casal, para que o casal se distancie, para que o casal não tenha esse desfrute sexual que foi preparado pelo Senhor e que é desejo do Senhor que seja desfrutado, que seja aproveitado na aliança do casamento. Então aqui, já caiu por terra a mentira de que santidade dentro da aliança do casamento é não praticar sexo. Isso é uma mentira, glória a Deus por isso. Posso ouvir um amém, irmãos? Então fique na paz, aproveita, como fala uma amiga minha, fogo no parquinho, aproveita, conversem sobre isso. Se não está legal, busquem ajuda, mas nunca com um tom de acusação, e sim com um olhar misericordioso, porque esse é o olhar que o Senhor tem olhado para você. Então olhe para as outras pessoas, principalmente para aquela pessoa que é um só com você, que você olhe com um olhar de misericórdia, um olhar de estender a mão, falar: vamos juntos, nós somos uma só carne, um só corpo, vamos juntos buscar no Senhor qual que é a melhor maneira da gente estar, em completude, a gente estar bem fechado nessa área sexual, porque isso, além de ser prazeroso, é uma proteção contra as tentações, contra as investidas do inferno, contra a sua vida, contra o seu casamento, contra o seu cônjuge. E eu quero saber agora aqui nos comentários, você já tinha pensado por esse lado de que não praticar sexo, se negar ao seu cônjuge, é pecado? Se você tem alguma dúvida em relação a isso, por favor, coloque aqui nos comentários pra gente estar esclarecendo os equívocos, desmascarando as mentiras, os enganos que têm tentado entrar aí na cabeça de vocês e tentado separar, isolar o seu marido, ou a sua esposa de você desse prazer que foi preparado, sim, pelo Senhor, foi criado pelo Senhor e preparado por Ele para ser desfrutado dentro da aliança do casamento. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui e eu estarei te esperando no próximo vídeo.
Até mais!